Fala dinâmicos, fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro Duarte. Muito bem, já que você é um empreendedor, você é uma pessoa dinâmica e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre empresas falham. É verdade, empresas falham e eu encontrei 22 motivos pelas quais essas empresas falham. Talvez você se encontre dentre uma delas e aí você consegue ajustar aí o seu caminho, fazer aí uma nova estratégia de como conduzir o seu negócio. E eu vou estar olhando aqui, o meu computador está aqui do lado, então eu vou às vezes olhar para ele, depois olhar para vocês que estão aí e para poder passar a informação correta, certo? Muito bem, como o título eu já falei para vocês, empresas falham e eu encontrei 22 motivos pelas quais elas falham. Bem, tudo começa com um sonho, né? O empreendedor, ele tem um desejo, ele tem um anseio, né, de realizar alguma coisa e é um sonho, né? No Brasil existe um estudo que fala que a maior parte do empreendedorismo hoje brasileiro, principalmente agora vivendo nessa fase de pandemia, o empreendedorismo ele nasce por necessidade, mas quando ele não é pela necessidade, ele tem um sonho, ele tem um desejo, e esse sonho pode ser para melhorar a qualidade de vida, né, da sua família, pode ser para realizar um sonho pessoal e até mesmo um profissional, né? Eu sempre digo que eu nasci empreendedor, né? Quem conhece um pouquinho sobre mim sabe que desde quando eu estava lá na roça, né, eu olhava para os morros ali onde eu morava e eu ficava olhando aonde é que eu vou plantar a, a minha roça de feijão, a minha roça de milho e por aí vai. Outra hora a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas por hora é isso. O empreendedor, ele tem um sonho, ele tem um desejo. E para realizar isso, ele faz o quê? Às vezes ele vai lá no banco, faz um empréstimo, né? Às vezes ele gasta todas as suas economias, né? Às vezes o cara trabalhou ali por anos, né, numa empresa e ali acumulou um valor considerável e deixou ali guardado especificamente para isso. Talvez ele tenha até pensado realmente que ao se aposentar ele pudesse ali abrir o próprio negócio, ter uma vida mais tranquila, né? Que a maioria das pessoas, a gente vai voltar a falar nisso, né? A maioria das pessoas abrem negócios para ficarem tranquilas. E quando abrem o negócio para ficar tranquila, sabe o que acontece? Elas descobrem que elas arrumaram para a cabeça. Elas não vão ficar tranquilas. Muito bem, vamos lá para a primeira questão, né? A primeira questão diz assim: por que então que essas empresas fecham? Por que que as empresas estão fechando? Qual é o motivo pelas quais essas empresas fecham? Muito bem, o primeiro motivo é porque os empresários não sabem como aumentar a lucratividade dos seus negócios, né? Eles não conhecem a margem, né, que eles podem trabalhar e aí não consegue aumentar a lucratividade, não consegue trabalhar o custo dos seus produtos ou serviços, né? Tem gente que trabalha igual camelo, né? Ou outros igual burro, né? De carga, né? Por quê? Porque vive sobrecarregados e aí não consegue pensar em como aumentar a sua lucratividade. Esse é o primeiro, né? Vamos para o segundo. Segundo motivo, porque os empresários não sabem como aumentar as suas vendas, né? Eles têm um problema gravíssimo porque eles não conseguem aumentar as suas vendas e pensa e faz uma coisa e faz outra, mas nada do que fazem cria ali
uma margem, né, que eles consigam trabalhar. Olha só que interessante, né? Na pandemia, a pandemia ela trouxe um ensinamento para muitos empreendedores. Logo no começo da pandemia, eu falei para as pessoas, principalmente para os meus clientes, falei para eles assim, ó, essa pandemia ela está vindo da seguinte forma, ela vai ser uma oportunidade para muitos de nós, né? Eu me incluo, assim como você, eu me incluo no grupo. Então, aqueles que conseguirem passar por ela, ele vai conseguir o quê? Ser muito mais forte lá na frente, porque é um processo de aprendizagem muito grande, né? E muitas empresas, elas não possuíam alguns tipos de serviços para aumentar as suas vendas. E vendo outras empresas trabalhar, elas foram copiando e foram ali titubeando, implantando, colocando, porque é uma questão de sobrevivência. E por ser uma questão de sobrevivência, foi aprendendo com o processo. Né? E isso enriqueceu a cabeça do empresário, do empreendedor, de uma tal forma enriquecedora. O cara gastou muitos neurônios, nós também. Aqui gastamos muitos neurônios, mas não há outra forma, não há outro meio, né, de aprender a não ser o quê? É entrar em campo, é jogar, é trabalhar, né? Não tem como. Só que ainda assim muitas empresas fecharam. Muitas empresas quebraram e quebraram feio, né? Simplesmente porque elas não conseguiram ali criar uma estratégia, não conseguiram criar um plano, não conseguiram copiar às vezes algumas coisas que de uma outra empresa que estavam ali próxima, então não conseguiram implantar, né? Vamos lá. A terceira, porque a rotatividade de funcionário é muito grande nessas empresas. O que acontece? Essas empresas, elas não têm um sistema de treinamento, não têm um sistema de seleção, elas não conseguem ali trabalhar a informação com seus colaboradores e acabam ali tendo essa rotatividade, né? Quarto motivo, porque as empresas só funcionam em alguns casos, em algumas empresas, quando o dono está presente. Olha isso, quando o dono está presente. Essa é uma questão muito importante. Você já viu o cara falar assim, ó, essa empresa, ela só funciona quando eu estou presente. Mano, as coisas não acontecem, nada acontece aqui, né? E a gente vê isso claramente. E quando o cara fala isso, rapaz, essa pessoa ela não tá em paz, ela não dorme direito, aliás, o negócio dela nem está direito, né? Quando ele fala, ele externa isso, por quê? Porque dentro dele tá um redemoinho, tá um vulcão ali dentro, tá tudo fervendo, né? Bom, esse cara que ele fala, o meu negócio só funciona quando eu estou aqui. Esse cara ele não tem tempo para a família dele, ele não tem tempo para passear, né? Ele não tem tempo para ele não tem tempo para se dedicar, para aprender sobre o próprio negócio dele. Olha, isso é muito interessante, né? Ele não consegue descansar, né? A cabeça dele é um turbilhão, ele não consegue pensar em alguma coisa, né? Outra coisa interessante, né? Porque os empresários eles ficam na mão de alguns funcionários teimosos, né? De alguns funcionários antigos e teimosos. Olha só, se você tem um cara aí na sua empresa, ele é antigo, você está na mão dele, você fala uma coisa,
ele quer fazer outra. Cara, com certeza você está passando muita raiva. Você não consegue dormir direito. Você não consegue inovar no seu negócio. É isso que acontece. O empresário, ele não consegue fazer mudanças no seu negócio. Por quê? Porque esses caras que estão ali, que ele colocou, né, deu a responsabilidade para ele, ele não deixa você fazer as coisas que precisa. Por quê? Porque ele vai ficar de biquinho, né? Ele vai ficar empurrado, né? Ele vai ficar chateado. E para você não deixar ele chateado, sabe o que você faz? Você não fala nada. Você fica quieto. Você fica mudo. Você absorve, né? O pior de não absorver é não dissipar, né? Você absorve, vai guardando, vai guardando. E isso vai te fazendo mal, cada dia mais mal, né? Você fica nervoso, cabelo branco, careca, né? Olha o meu cabelinho, eita delícia, né? Mas é isso que acontece, né? É isso que acontece. Você vai virando um vulcão por dentro, não se aguenta. Por quê? Por causa desse tipo de gente que você mesmo colocou lá dentro. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar porque esse é um dos motivos pelas quais as empresas hoje fecham, né? Sexto motivo, porque a maioria dos pequenos empresários, eles não conseguem implantar o quê? Um padrão, não conseguem colocar um padrão nos seus produtos, nos seus serviços, e eles entregam todas as vezes de uma forma diferente, né? Eu não vou falar de qualquer jeito porque isso pode ofender muita gente, mas não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Se o cara oferece um X salada, um lanche, um cheeseburger, né, um X bacon, sei lá o que for, né? Ele oferece eu vou lá um dia tá de um jeito, eu vou no outro tá totalmente diferente. Não tem padrão, né? Se o cara presta um serviço, né? O cara vai cortar meu cabelo. Vamos lá, prestação de serviço. O cara vai cortar meu cabelo. Eu chego lá e falo assim, ó, passa dois do lado, acerta em cima com a tesoura, entendeu? Apara aqui, ó, quadradinho, pá. Aí eu vou num dia, ó, excelente. Eu vou no outro, ih, rapaz, ficou diferente, não ficou igual ao anterior. Isso, estou falando do cabelo, mas isso serve para tantas coisas, né? Não existe um padrão, não existe uma forma de fazer o negócio, né? E isso vai atrapalhando como você conquistar o seu cliente, como manter o seu cliente, né? A apresentação do seu negócio, ela não é padrão, né? E isso tudo isso gera desconforto para você, para os seus colaboradores, para os seus clientes. Isso gera um desconforto tremendo, encrenca, reclamação e por aí vai, né? E ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não posso falar hoje tudo, senão esgota os assuntos e a gente leva muito tempo aqui. Vamos lá. Outra coisa, porque a maioria dos pequenos empresários, eles não conseguem controlar os seus estoques. Isso é sério. Eles não conseguem controlar os seus estoques. Por não conseguir controlarem os seus estoques, o que acaba acontecendo? Prazo de validade vencida, produto que falta de última hora, né? Se o cara tem uma pizzaria, tem uma esfirraria, ele não tem o controle disso, sabe o que vai acontecer? Né? A hora que ele vai fazer lá a pizza de calabresa, ele vai falar, ih, rapaz, acabou a calabresa, e agora? Dependendo do horário, não tem nem onde comprar. E se tem onde comprar, vai atrasar o produto, né? Isso serve para qualquer coisa, né? O cara, prazo de validades vencidas, supermercados, né? Padarias, o cara tem lá um estoque dele, ele não tem um acompanhamento do que ele possui, entrada, saída, data de validade, os prazos de validade, os pedidos, ordens de pedidos, nada, tá, sei lá, se tem, tá tudo jogado,
está em qualquer lugar, menos aonde precisaria estar, né? Ele não possui ferramentas para ajudar a ele nesse processo. Ele não sabe quantas quantidades de tais itens tem. Ele não consegue fazer o quê? Um relatório de nada. E aí se perde, né? Se perde. Outra coisa, o financeiro, esse é o calcanhar de Aquiles de praticamente 98% dos pequenos e médios empreendedores. Sim, né? Por que o financeiro? Porque o financeiro é uma bagunça total, né? O cara, ele não sabe o lucro que a empresa dele dá, ou se tem lucro, né? Se tem lucro, se tem prejuízo, ele não sabe. Ele só vai trabalhando, 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 né? Ele não sabe o CMV, né, dos seus produtos. Ele não tem um ponto de equilíbrio, ele não consegue mensurar isso. Ele ele não tem retiradas, né? Aliás, ele vai utilizando o produto dele na forma e como dá, né? Ele precisou daqui, pega ali, entendeu? Paga lá, faz isso, faz aquilo, mas ele não tem o quê? Uma sistemática, ele não tem um sistema, né? Ele não possui balancetes. Então, o negócio dele exatamente está dessa forma, uma bagunça, né? Se você se identificou aí, ó, olha como que está o seu financeiro, o que que você tem registrado, o que que você realmente acompanha em tudo isso, né? Olha só, outra coisa, o nono, né? Oitavo é o que a gente falou, o nono. Por que os funcionários não vestem a camisa da empresa? Pois é, o seu funcionário falta para ir lá no jogo, é, chega na hora de estar na empresa, o que o cara faz? Ele não vai, né? Se ele está dentro da empresa, às vezes ele fala mal de você, fala mal dos colaboradores, causa uma intriga total. E você às vezes o mantém ali pelo bom serviço que às vezes esse cara desempenha, né? Tem uma máxima da contratação que fala o seguinte, né? Que as pessoas são contratadas é, pelo que ela faz de melhor, né? Pela performance dela, mas são demitidas, né, pelos seus hábitos, né? Por quê? Porque ela não trabalha bacana, não consegue ali trabalhar o que junto com a empresa, vestir ali a camisa da empresa, né? Eu costumo falar que hoje nós devemos procurar pessoas, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que praticamente tenham ou façam uma transfusão de sangue, né? Que ela consiga viver, né, ali os seus ideais junto com ela. Eu vou falar nisso, eu estou já me adiantando aqui. Bom, vamos lá. O décimo, porque muitas empresas, aliás, elas são familiares. Olha só que interessante. Elas fecham justamente porque são familiares. O pai fala uma coisa, o filho fala outra, a mãe fala outra. É uma bagunça, é uma briga constante, né? O cara quer implantar um negócio, o outro não deixa, o outro quer fazer um negócio, o outro já não deixa, cada um quer fazer uma coisa diferente e no final do dia, no final do mês, no final da quinzena, todos querem sacar, né? Todos se acham no direito de pegar o dinheiro e ir lá e gastar e comprar o que quiser, né? O problema de tudo isso, sabe o que é? O seu funcionário, ele vê o que está acontecendo e uma das coisas que ele vai falar é: se eles não se importam, por que eu deveria? Olha só, né? Olha o exemplo, né? Olha só o que é a mensagem que está sendo passada aí, né, para outras pessoas. É isso, né? Vamos para o próximo.
Porque muitos empresários não conseguem dormir tranquilamente por causa do quê? Dos incêndios que terão que pagar no dia seguinte. Sim, principalmente se for o quê? Data de pagamento de seus funcionários. Se o cara gosta de trabalhar certinho, ele sabe que ele tem que pagar, porque tem gente que depende dele para comprar comida, depende para comprar o leitinho do filho lá, né? Depende para às vezes pagar a babá para cuidar do filho enquanto a pessoa vai trabalhar. Então ela depende desse dinheiro. O cara sabe disso. É uma empresa pequena, ele conhece as pessoas, ele conhece às vezes as famílias que estão ali. Então ele não dorme, ele sente ânsia, ele soa gelado, cara. Ele fica num estado de nervo que ele não consegue nem pensar, não consegue agir, né? E isso vai se transformando às vezes numa bola de neve, né? Numa bola emocional, né? Um transtorno emocional dentro dele que ele não consegue resolver isso facilmente, né? O pequeno empresário sofre, principalmente se o cara gosta de trabalhar direito, né? O cara, ele não consegue tirar férias, ele não consegue tirar tempo de qualidade para ele, para sua família, né? Se ele tira férias, ele vai, o corpo fica lá, mas a cabeça do cara tá no negócio, ele não consegue se desligar, né? O filho quer jogar bola, quer brincar com ele não consegue dar 100% dele para sua própria família, para quem ele ama, para quem ele gosta. Ele vive esse dilema, ele vive essa confusão mental e psicológica dentro dele, que isso atrapalha tudo. Atrapalha relacionamento, atrapalha o relacionamento dele com os filhos, com a esposa ou com o esposo, atrapalha o relacionamento dele com os seus funcionários, com os seus fornecedores. É uma coisa que atrapalha a vida de todo mundo, né? Ele não consegue pensar em outra coisa, né? Outro assunto, porque ninguém fala a mesma língua, né? Cada um quer tomar uma decisão diferente, principalmente se essa empresa for familiar, se a esposa ou se o filho está ali, eles não conseguem falar a mesma língua, eles não conseguem seguir a mesma meta, o mesmo objetivo, né? Na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 11, conta a história da Torre de Babel. Olha só que interessante. Nimrod, né, foi o rei da Síria. Ele ali com o seu povo, ele falou assim, ó, vamos construir uma torre para chegar até os céus. E quando ele falou isso, ele desafiou a lei de Deus, que era para o povo se espalhar, para o povo se multiplicar, mas ele criou ali uma empresa, né? Uma empresa aonde que ele pegava os tijolos, né? Ele criou ali os tijolos, piche, e foi ali construindo uma torre, uma super torre, uma torre gigantesca, né, com milhares e milhares de pessoas trabalhando nessa torre. Chegou um dado momento que Deus falou assim, ó, não foi o que eu falei para vocês fazerem. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou confundir a língua de vocês, né? Então, cada um de vocês agora vai falar uma língua. Você vai falar português, você inglês, você japonês, você grego, né? E por aí foi. E cada um foi falando uma língua. E um pedia uma coisa, outro dava outra, e houve uma confusão. Por isso Babel, né? Por isso o nome Babel. Por quê? Porque teve uma confusão.
e essa empresa faliu. Por quê? Porque cada um queria fazer uma coisa, cada um falava uma língua diferente, ninguém se entendia. Como que a sua empresa está? A sua empresa também está uma torre de Babel, né? Uma empresa Babel, né? Cada um falando uma coisa, ninguém entendendo nada, cada um querendo fazer o que bem quer e por aí vai. Como que está o seu negócio? Pensa bem, reflita aí, né? Aonde é que está a sua dor? Aonde é que está aí realmente, onde dói mais em você? Né? Cada um está fazendo o que quer dentro da empresa? Muito bem, as empresas falham, as empresas fecham as portas porque não entregam aquilo que os clientes querem. Elas não fazem uma avaliação de satisfação do cliente. O cliente pede A, ela entrega B, pede P, o cara entrega C e por aí vai. Né? O cara pede uma coisa, me entrega um cheeseburger assim, assim assado, o cara manda de outro sabor totalmente diferente. O cara manda, fala assim, eu quero tostadinha assim, mal passado, o cara manda torrado. E por aí vai. É assim que nós fazemos. Se não quiser, compre em outro lugar. Né? Tem gente que fala desse jeito. Tem gerentes de empresas que falam desse jeito. Eu costumo dizer que é assim, ó. Se o cliente, que é o meu patrão, olha só que interessante, se o cliente, que é o meu patrão, decidir gastar o rico dinheirinho dele em outro lugar, acabou o meu negócio. Acabou o meu negócio. Né? Eu já estou ficando rouco aqui. Então, assim, nós precisamos entregar aquilo que o cliente deseja, aquilo que ele pediu, no mínimo. Né? O mínimo é entregar aquilo que ele pediu. Eu quero alface crespa, isso, aquilo. Se está no meu cardápio, por que que eu vou entregar alface lisa? Né? Então, assim, a empresa ela tem que ser voltada, ela tem que ser inteiramente voltada para atender às necessidades do cliente. Tá? Fica uma dica aí. Se você está fazendo diferente no seu negócio, provavelmente você está tendo muito retorno, né, muito feedback de reclamações. Né, e isso tem enchido a sua cabeça e você às vezes não sabe como resolver. Tá aí, ó, uma dica, né? Eu costumo falar, hashtag fica a dica, tá bom? Muito bem. Porque as empresas falham, elas fecham, simplesmente porque não possuem um mapa estratégico. Olha só, logo no início eu falei o seguinte, que hoje a maioria das empresas nascem por o quê? Por não, elas nascem por necessidade. Não tem problema nascer por necessidade. Né? Você precisa disso, deixou seu trabalho, precisa de uma fonte de renda, então vamos aproveitar uma oportunidade, criar uma oportunidade. O empreendedorismo é isso. Né? Agora, o que não pode é você ficar nisso. Né? Criou, andou, agora cadê o mapa estratégico da sua empresa para você trabalhar melhor a gestão do seu negócio? Não existe. E por não existir, elas falham. Olha só, as empresas precisam ter uma missão. Elas precisam saber para onde elas estão indo. Muitas empresas, elas estão o quê? Empurrando com a cabeça, empurrando com a barriga, né? De olhos fechados, o cara vai indo, vai indo, vai indo. O cara não sabe o que às vezes está fazendo. Ele só está fazendo. Né? Por quê? Porque ele não tem uma missão. Ele não consegue enxergar além do horizonte. Né? Uma empresa bem-sucedida, ela consegue enxergar além do horizonte. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Ok?
Para isso é preciso ter uma visão de futuro, né? Se você trabalha a sua missão, a sua jornada, né, para onde você quer ir, a, a, a visão determina aonde você quer chegar. É. E a missão e a visão estão ali juntinhas. Uma mostra aonde você quer chegar, a outra é o caminho que você percorre. É. E o mapa estratégico ele dá isso para você. Eu vou trazer ainda outros assuntos que vamos falar melhor sobre cada um desses. E nesse caminho, né, que é a sua missão, você precisa o quê? Dos valores. Você precisa saber o norte para você tomar as melhores decisões. Como você vai decidir se o seu negócio, se você sabe aonde o seu negócio quer estar, você sabe o caminho, você precisa ter os seus valores bem definidos. Para quê? Para que você consiga ter pessoas ao seu lado que compartilhem dos mesmos valores para ajudar você a chegar aonde você deseja chegar. Olha só, isso é muito importante. Né? Então, assim, ó, se você vai contratar um funcionário, ele possui valores diferentes do seu, o que vai acontecer? Ele vai fazer coisas diferentes do que você acredita. Então, você vai ter dor de cabeça. É preciso ter uma pessoa com os mesmos ideais, com os mesmos princípios. Isso são os valores. Isso precisa ser colocado o quê? Em prática. Não uma placa a ser colocada no hall de entrada da sua empresa. Missão, visão e valores. Ninguém nem sabe, nem lê, nem para ler. Não. É preciso colocar em prática. Você precisa saber realmente quais são os seus valores, aquilo que determina o seu dia a dia, para você se manter firme na sua jornada, que é a sua missão. E aí sim, você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Certo? Muito bem, não vou estender esse assunto aqui, mas vamos para o próximo. Por que as empresas fecham? Porque elas não investem em conhecimento. Tem uma frase de Abraham Lincoln que é muito interessante e ela acho que cabe muito bem aqui, que ele diz o seguinte, né? Acho que ele diz assim, ó: se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, ele fala que ele gastaria 6 horas afiando o machado. Olha só. Então, assim, você tem a sua empresa. Quanto tempo você se dedica para aprender sobre o seu negócio? Né? Não trabalhar no negócio, trabalhar para o seu negócio. Né? Então, você precisa ver o que você está fazendo, se você está dedicando tempo para aprender um pouco mais sobre gestão, sobre estratégia, sobre liderança, sobre equipes e por aí vai. Dentro do empreendedorismo, tem vários assuntos que nós temos que ir destrinchando e aprendendo. Né? Aliás, você é o quê? Eu falei aqui que logo no começo, você é um dinâmico. O que é um dinâmico? É algo que não para, tem que estar em constante movimento. E às vezes, o que a pessoa entra? Ela entra numa zona de conforto. Eu já conquistei meus clientes, oh, beleza. Né? Trabalhou pra caramba num dia, sabe o que ele faz? Agora o que eu tenho que fazer é descansar. E aí o negócio para no tempo. Eu costumo dizer o seguinte: se o negócio ele não está subindo, ele está descendo. Agora, a que velocidade ele está subindo ou a que velocidade ele está descendo? Você consegue perceber. Né? Vamos lá, próximo.
Porque as empresas falham porque elas vivem pedindo dinheiro aos bancos, né? Os bancos aproveitaram agora nessa pandemia. Quantas empresas foram aos bancos pedir empréstimo para manter os seus negócios? Por quê? Porque as empresas não tinham fundo reservado para aguentar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, né, sem pedir dinheiro emprestado. Não tinha, não tem. Se o financeiro da empresa é uma bagunça, o cara não vai ter mesmo. O cara conta com um dia de amanhã para poder pagar outra conta. Não tem mesmo. E isso leva as empresas à falência. Em alguns casos, eu até costumo falar, quando o empreendedorismo entra por uma porta, né, o casamento sai pela outra. Justamente por causa disso. Porque a falta de gestão do negócio é tão grande, que leva as pessoas a loucuras. A loucuras. Simplesmente tem várias histórias assim. Quem sabe uma próxima oportunidade eu trago algumas para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. As empresas falham, elas fecham, porque os empresários, eles não investem em treinamentos. O cara acha que isso é bobagem, né? É besteira. Ele não dedica tempo para aplicar o conhecimento do próprio negócio para os seus colaboradores. Ele vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu sei, eu vejo isso e constantemente. Eu visito as empresas, né? Me chame aí, que eu vou na sua empresa. Eu vou aí conversar com você. Pode falar. Fala, Sandro, vem aqui, eu vou, né? E eu vejo isso constantemente. As empresas não dedicam tempo, né? Elas não possuem um aprendizado contínuo dentro delas. E elas acabam quebrando por causa disso. É um dos motivos, né? Porque a seleção e a contratação de funcionários é de forma amadora. Ele pega o cara pelo braço, literalmente ele pega o cara pelo braço, vem cá, e puxa o cara, ô Zé, vem cá, ensina o João aqui, a fazer isso, aquilo, ele vai ver o cara só no dia seguinte, só na quinzena seguinte e por aí vai. Faz isso, faz aquilo, entendeu? O cara não sabe nem qual é a função dele, ele fica ali meio que fazendo tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo. Olha só, e isso é constante, né? Vai cobrar, vai atender o cliente, vai produzir isso, vai fazer aquilo. É assim que trabalham. Eu tô falando para vocês, eu sei porque eu vejo isso, eu visito as empresas. Me chame, eu vou aí na sua empresa. Vamos ver se você faz isso também. É sério, né? As empresas quebram, sabe por quê? Porque os donos de empresas não inovam. O cara não tem nem cabeça para isso. O cara não cria nada diferente. Ele não consegue apresentar o produto dele de uma forma diferente para o seu cliente. Ele não consegue fazer isso. Simplesmente o produto vai envelhecendo, né? Olha só que interessante por falar de inovação, né? Há quantos anos existem a Coca-Cola? E é o mesmo produto. Só que constantemente os caras fazem o quê? Muda a aparência dela. Isso é inovação. E você está com o seu pequeno negócio. Há quanto tempo você não muda a fachada, você não muda o banco, né? Não muda a apresentação, você não muda nada, né? Você não inova, não cria, não apresenta nada de diferente. O mesmo produto
com cara diferente, propostas diferentes às vezes que você nem pensou que ele poderia, simplesmente não acontece. E aí o que acontece? Quebra. Né? A Kodak quebrou, não inovou. A MTV quebrou, não inovou. Né? O YouTube, né? Era para ser MTV hoje, olha só. E por aí vai, tem várias empresas, várias empresas. Vamos lá, estamos terminando. Eu acho que esse é o pior. Tá? O último, eu acho que é o pior. Sabe por quê? Porque é o medo. Né? As empresas fecham porque os empresários, eles vivem com medo. Vivem com medo de não conseguir pagar o seu colaborador. Ele vive com medo de não conseguir pagar o seu fornecedor. Ele vive com medo de não conseguir dar uma assistência para a sua família. Ele vive com medo de faltar e faltar tudo. Ele vive com medo constante e isso se transforma em um monstro na cabeça do cara. Por isso que eu falo que esse é o pior. Poderia até trazer para vocês aí um assunto só sobre o medo. Porque o medo, ele vai impedir você de tomar todas as medidas que você precisa tomar para sua empresa. O medo vai impedir você de inovar, vai impedir de você de aprender, vai impedir você de criar, remodelar o seu negócio, né? Vai impedir. Tá? O, dentro do curso, né, do curso que eu ministro chamado Desenhe Seu Negócio com Sucesso, nós trabalhamos um pouquinho isso aí, da pessoa perder o medo. Ela precisa aprender isso. Ela precisa a dominar as suas emoções e agir independente disso. Né? Olha só que interessante. O medo, às vezes, fez você criar o seu negócio. Mas o medo vai fazer você quebrar o seu negócio. Por quê? Porque vai acumulando e vai alimentando um monstro, né, que vai tornando você cada vez menor. O monstro fica grande e você, que deveria ser grande, fica pequeno. O que eu falo para você? Esquece, né? Esquece esse medo. Esquece esse medo porque esse medo vai impedir você de dar segurança para sua família caso você venha a faltar. Se você morrer hoje, como que fica a sua família? Se acontecer um acidente, como que vai ficar a sua família? Se você tem medo, isso impede você de fazer algo melhor. Exatamente isso. Impede você de criar algo melhor. Quando chegar a melhor idade, né? Quando chegar a melhor idade, você não tiver forças para ser o trator que você é hoje. Trabalhar com essa garra, com essa gana. O que você vai fazer? Vai continuar trabalhando nessas mesmas condições e sem forças? Cara, tem gente que não aguenta mais nem ir para a empresa. Não aguenta olhar mais para ela do jeito que ela está. Eu conheço pessoas que abriram o negócio acreditando, sonhando. O sonho morreu. As coisas deram tudo errado. O cara entrou numa dívida. Acabou o negócio, acabou a família, acabou tudo. Às vezes o cara conseguiu salvar a família, mas
o seu estado emocional, a sua estima está tão baixa que o cara ele não consegue olhar para o negócio dele. E literalmente o negócio do cara está na mão de funcionário, né? Literalmente a gente fala assim, está Deus dará. O seu negócio não pode estar assim. O seu negócio não pode quebrar. O seu negócio tem que ser um projeto seu para te manter, para manter você, para manter a sua família. Esse tem que ser o seu negócio, tá? Logo mais eu vou trazer aqui para vocês a apresentação do curso Desenhe Seu Negócio com Sucesso, mas até lá, aproveite essas palestras que eu estou deixando aqui para vocês. Aproveite para ir pensando como ir transformando o seu negócio. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, vocês são pessoas dinâmicas, pessoas que movem a economia desse Brasil. Praticamente, tem uns dados aqui, eu até vou trazer agora para vocês. Eu separei aqui, do Sebrae. Dados do Sebrae. Vou colocar aqui. Eu vou falar para vocês. 29% de microempreendedores, 29% dos microempreendedores fecham seus negócios em até 5 anos. Justamente por causa desses dados que eu apresentei para vocês. 21,6% das micro e pequenas empresas fecham seus negócios em até 5 anos. E 17% das empresas de pequeno porte. Isso é um número... esses dados são recentes. Olha só, 30,2% dessas empresas que fecham são do comércio. 27,3% são da indústria, 26,6% são de serviços e as outras 14,3% são de indústrias extrativistas. Agora, um outro dado aqui que é interessante e esse anima todo mundo, né? Olha só, as micro e pequenas empresas, elas são um total de 99% no Brasil. Ela é a roda, literalmente é a roda que gira o Brasil. São dados do Sebrae. O pequeno negócio, ele transforma o nosso Brasil. E ele é o que dá mais emprego para toda a sociedade. Então, assim, se você é dono de um pequeno negócio, um pequeno e médio negócio, você faz parte dessa roda. Então, o seu negócio tem que dar certo. O seu negócio é algo que tem que girar, tem que acontecer por você e pela sociedade. Eu acredito muito no empreendedorismo. Então, você, como uma pessoa dinâmica, tem que fazer o seu negócio acontecer. E eu conto com você. A sociedade conta com você. O Brasil conta com você. Olha que legal. Acredite, né? Acredite no seu negócio. Acredite que você faz parte da transformação da nossa economia. Olha que bacana. Você é o dinâmico. Você é o cara, né? Você é a mulher dinâmica que transforma. Tem um outro dado aqui, eu vou até pegar aqui, bastante interessante. As mulheres dominam, né, o empreendedorismo. Deixa eu achar aqui, eu
trazer agora para você. Olha só. 51,3% dos pequenos e médios negócios no Brasil são liderados por homem. Porém, olha o número, 48,7% é liderado por mulheres, mulheres dinâmicas, que está fazendo rodar esse Brasil. Nessa pandemia que nós vivemos, não deixaram a nossa economia ir para o buraco. Por quê? Porque tem dinâmicos e dinâmicas, alimentando essa roda, alimentando essa economia, dando emprego. E as grandes empresas não conseguem fazer isso, porque são a minoria. 99% são micro e pequenas empresas. Tá aí, o seu negócio tem que dar certo, não pode quebrar. Por você, pelo Brasil, por todos nós. O meu negócio não pode quebrar, o seu não pode quebrar. Muito bem? Então, assim, você sabe agora de alguns motivos pelas quais as empresas fecham. Provavelmente você tenha anotado aí e pensado no seu negócio. E sabendo que você é uma pessoa dinâmica, você não vai ficar parado. Você vai anotar e vai trabalhar para isso acontecer. O seu negócio vai acontecer e tem que acontecer. Certo? Eu acredito na economia do Brasil, eu acredito no pequeno empreendedor, no médio empreendedor. Eu acredito em pessoas dinâmicas como vocês. Certo? Um forte abraço, até a nossa próxima palestra aqui. Até mais. Tchau, tchau.